Eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui com a gente ao vivo, participando desse nosso webinário, Fatores que Atrapalham a Produtividade. E eu queria contar com a sua participação. Se possível, deixa no chat para a gente o que tem impactado de forma negativa na sua produtividade. O que tem atrapalhado você ser mais produtivo ou você ser mais produtiva? O que hoje, no seu dia a dia, tem, de alguma forma, né, sejam fatores, sejam situações que você sente que está perdendo performance? Eu queria muito contar com a sua participação, porque você estando aqui com a gente ao vivo, vai servir mais uma vez para a gente validar o que muitas das vezes acontece em situações de pesquisas sendo feitas para identificar o que tem atrapalhado as pessoas a terem o nível de performance que realmente no final do dia a gente constata. Olha, houve uma produtividade elevada, a gente realmente conseguiu performar melhor. Eu trouxe algumas literaturas. Como sempre, eu gosto de trazer para quem quiser aprofundar um pouco mais. Essas literaturas, todas elas, eu tive a oportunidade de ler e confesso que alguns aqui traz aí de forma muito profunda aquilo que pode ser significativo para a gente ser mais produtivo. O primeiro livro é O Projeto da Produtividade, do Chris Bailey. Durante um ano, ele aplicou várias técnicas de produtividade para identificar aquilo que realmente funciona e não funciona. E aí, ele fala o seguinte, né? Como fazer mais e melhor gerindo tempo, atenção e energia. Às vezes a gente está com tempo para fazer atividade, a gente está com energia para fazer atividade, mas a nossa atenção está indisciplinada. Você não consegue manter a sua atenção naquilo que você quer fazer. E isso realmente pode te atrapalhar bastante. Ou seja, distrações, situações adversas que façam que você perca performance porque a sua atenção está muito indisciplinada. O segundo livro, Muito Ocupado, Pouco Produtivo, do José Eustáquio e da Sandra. É um livro também muito interessante com técnicas de gestão de tempo e de produtividade, com o intuito de fazer o seguinte: todos nós estamos nos ocupando, mas será que a gente está ocupando aquilo que realmente importa? No final do dia, será que você se ocupou daquilo que realmente tem mais valor para você? Um outro livro também que eu achei muito interessante, pessoal, é o Mantra da Produtividade, do Jonathan Moura. Ele trouxe várias técnicas de produtividade pessoal e de organização pessoal para ajudar a gerir as tarefas, gerir o tempo, gerir a energia e gerir os seus hábitos. E aí ele vai falar ali de Pomodoro, uma evolução do Pomodoro. Vai trazer também um pouco dos métodos ágeis, como que ele aplicou isso na vida dele, no dia a dia, para realmente ter mais produtividade. O próximo livro aqui é um livro, imagina o seguinte, Um Mundo Sem E-mail, né? Reimaginar o trabalho em uma era de excesso de comunicação. Esse excesso de comunicação, ele afeta, sem sombra de dúvida, a forma como a gente se organiza, a forma como a gente define prioridade. E aí, o e-mail, ele é uma excelente tecnologia para a gente realmente agilizar no dia a dia situações que você pode solicitar algo para alguém e que muitas vezes você não espera de verdade resposta imediata. E aí, essa situação de ficar dando resposta real time, que a gente fala de síncrona, né, ou assíncrona, quando você tem espaço para responder aquilo que chegou para você, você tem espaço para dar o retorno, isso facilita para a gente definir realmente as nossas prioridades. Agora, e se realmente o e-mail fosse deixado de lado? Existe uma outra forma da gente trabalhar que fosse mais produtiva? E eu não poderia deixar de trazer a tríade do tempo. Um manual completo de produtividade, gerenciamento de tempo, com foco em a gente usar o nosso tempo melhor em direção ao importante. No livro da Tríade do Tempo, o Christian fez uma pesquisa para identificar os principais itens que impactam de forma negativa na produtividade diária. E aí, elencando, né, aquele que tem o maior impacto é o excesso de urgência e coisas imprevistas. Mas eu queria acender um alerta. Excesso de urgência. Do que se trata essa urgência? Quando eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, eu comecei a identificar a causa. E aí eu via que tinha diversas causas. E eu fui atacando aquelas que tinham maior impacto. Exemplo, é um fornecedor que está te dando problema ou vários fornecedores? É o cliente? É alguém na equipe? São sistemas que você usa no dia a dia? É o projeto do cliente? Mas do que se trata? Qual que é a situação específica que tem originado essa urgência? Por que eu falo isso? Porque se a gente não identificar a causa, a gente vai ficar atacando ali os efeitos, as consequências, e não vai resolver o problema. Estratificar essas causas facilita a gente identificar o seguinte: ó, eu tive 10 urgências, 4 horas de urgência no dia de hoje. Mas do que se trata? A gente pode estratificar e identificar melhor. Da mesma forma, coisas imprevistas. Do que se trata? O que são essas coisas imprevistas?
Olha o segundo, né? Excesso de interrupções e perda de foco. Você está fazendo algo e aí você se interrompe ou alguém te interrompe. Então, isso afeta a produtividade, isso afeta a nossa gestão de tempo, a gente tende a gastar mais tempo, mas aqui é um ponto muito importante. Considere identificar o que está causando. Por isso, a classificação pela tríade do tempo favorece muito, né? Ajuda a gente realmente a mapear melhor o que é essas situações. Eu gosto de usar da seguinte forma, pessoal. Quando eu tenho urgência, é bolinha vermelha, sem sombra de dúvida. Independente se é algo que eu quero fazer ou que eu não gostaria de fazer. Se é uma urgência e precisa ser feito, e se precisar ser feito, e se eu tenho que fazer, isso, a princípio, é um circunstancial. Tudo que você tem que fazer, eu preciso fazer, a princípio, é um circunstancial. Quando você quer fazer, eu gosto de fazer, isso é o importante. Então, da mesma forma que o importante migra para a urgência, o circunstancial também faz essa migração para a urgência. Porque na tríade do tempo, a atividade ela não fica sendo importante e urgente ao mesmo tempo, e nem circunstancial e urgente, por exemplo, ao mesmo tempo. Não sei o que eu quero, falta de prioridades. Olha como esses dois se casam, né? Como que você define bem as prioridades se você nem sabe o que quer? Por isso que a metodologia da tríade do tempo ajuda muito a gente ter uma identidade bem definida, sabendo o que é importante para a gente, o que equilibra a gente, quais são os nossos papéis, a nossa missão. Se a gente elenca, então, esses fatores que atrapalham a produtividade, esses fatores negativos, né, que impactam, 6 deles que mais atrapalham. É o excesso de urgência e coisa imprevista, excesso de interrupção, não saber o que realmente quer. O quarto, falta de prioridade. O quinto, reuniões improdutivas. E o sexto, falta de clareza na importância das tarefas. Tá bom, Marcelo? E aí, como lidar com isso, né? Se a gente for considerar agora, no livro, o mantra da produtividade, os fatores que atrapalham, olha o primeiro, distrações. Se vocês pesquisarem, existem literaturas tratando justamente disso, né? Como a gente ser menos distraído. E aí eu queria, diante dessas situações que atrapalham a nossa produtividade, trazer um pouco, mais para o final, tá? Sobre essa questão de cansaço, desmotivação, porque isso também pode estar atrapalhando aí sem a gente perceber, seja por causa de sono, seja por causa de não dedicar tempo de recuperação entre uma atividade e outra. Mas olha esses fatores, distrações, interferências, você está fazendo algo e você é interrompido, né? Há uma interferência naquilo que você está fazendo. Falta de organização. Repare que na pesquisa da tríade, olha, falta de organização aqui, ó, tá como último. E a gente buscando ser mais organizado, e as pessoas que responderam, pessoal, foi 74 mil pessoas, sendo 52% mulheres e 48% homens. Foi uma pesquisa durante 3 anos, né, acumulado o levantamento de dados, em janeiro de 2018. Então, muito mudou de lá para cá, mas eu queria trazer para vocês, então, uma forma de a gente lidar com essas situações que atrapalham a produtividade e a gestão de tempo. Uma delas, e eu não fujo disso, não tem como, né, de alguma forma, eu não ser verdadeiro e sincero e honesto com vocês, que isso também eu convivo no dia a dia. Tem momentos que eu estou distraído, tem momentos que eu sofro essa interferência, enfim, tudo isso também acontece. Como que eu faço para conseguir, de alguma forma, diminuir em relação a essas situações que fazem a gente perder performance e produtividade? Olha a questão da multitarefas. Quando a gente fala de caixa de entrada e notificação, quando eu comecei a olhar para isso de maneira mais a entender o seguinte, como eu posso administrar melhor as minhas caixas de entrada? E aí a primeira pergunta é, quantas caixas de entrada eu preciso administrar? Eu queria que você deixasse no chat quantas que você hoje precisa administrar. Eu vou citar algumas que eu tenho, tá? A minha caixa de entrada do e-mail, do Gmail e também do Outlook. A minha caixa de entrada, por exemplo, do Teams. A minha caixa de entrada do WhatsApp, do Telegram. E aí eu poderia estender outras caixas de entrada, exemplo, uma caixa de entrada física que está aqui em cima da minha mesa, onde eu posso colocar documentos, posso colocar alguma anotação que eu fizer e deixar ali para mim depois processar, para transformar em tarefa aquilo que precisa. Uma caixa de entrada no meu celular, por exemplo, de SMS. Quantos SMS, às vezes, precisam ser recebidos para realmente fazer aquilo que precisa ser feito? E a caixa de entrada do Neutrid. Chega uma notificação e ali eu preciso dar alguma tratativa. Então, assim, quantas caixas de entrada você tem aí para administrar? Segundo, quanto tempo ideal na semana para cada caixa de entrada? Porque tem vezes que é melhor a gente dividir realmente o tempo para tratar de cada caixa de entrada. Imagina um gráfico de pizza onde mostrasse claramente o seguinte, olha, você tem 10 caixas de entrada, você gasta 40% do seu tempo na caixa de entrada de e-mail, 15% com WhatsApp.
Então, para cada pessoa, tende a ser diferente. Outra questão, quantas vezes acessar cada caixa de entrada? Por que isso é interessante, né? Porque quanto mais liberdade você tem durante o dia para acessar nos momentos que você quer, isso você pode ter comportamentos que te ajude a realmente acessar a caixa de entrada se fizer sentido que, se não tem nada, você não perdeu seu tempo, mas você precisava acessar para ver se chegou algo para ser realizado. Então, tem pessoas que precisam acessar com muita frequência, tem pessoas que precisam ficar com a caixa de entrada aberta o tempo todo. Em quais momentos do dia acessar a sua caixa de entrada? Ou cada uma delas, né? Por que momento do dia? Às vezes você coloca no momento pior para você, sem perceber o seu nível de energia durante o dia. Você está multitarefando porque a sua mente está procurando, de alguma maneira, não é se distrair literalmente, mas é porque ela não está conseguindo se concentrar tanto. E a concentração, ela tem um impacto muito grande na nossa produtividade. Quanto mais você se concentra naquilo que você quer fazer, mais energia e foco você coloca, você tende a fazer mais rápido. Agora, quando a gente está se distraindo, e a caixa de entrada, isso tende a acontecer, é interessante pensar sobre isso. Em qual momento do dia acessar, para dar respostas, arquivar, apagar, armazenar, responder se for rápido, criar tarefa, por aí vai. Outra questão, quantas notificações surgem no próprio dia? E por que notificação? Quando eu desabilitei as notificações no meu celular, algumas eu percebi que eu precisava ter de qualquer forma. Então, o critério de ser notificado ou não também é importante. Olha essa situação agora, que a gente vai abordar, em relação à ferramenta. Quando eu considerei o Neotrid como a minha ferramenta principal para lidar com tudo o que acontece, o que fez eu definir isso é por causa do propósito maior de gerir o meu tempo para reduzir aquilo que é urgente e circunstancial, de forma que não afetasse tanto o que é importante. Ou seja, se o urgente é estresse, é pressão, é correria, é problema, e o circunstancial é desnecessário, frustração, não quero fazer, entediado, entediada, deveria parar de fazer, deveria delegar, o importante, ele pode ser planejado. Eu quero realizar uma tarefa hoje que está ligada a uma meta que eu tenho importante, de me tornar, por exemplo, um programador, e hoje eu tenho uma aula de 30 minutos para assistir, por exemplo, da linguagem de programação Java. Então está na minha agenda ali essa tarefa importante para fazer. Na medida que vai surgindo atividades para fazer, e eu preciso definir o que é prioridade, aí olha o que eu faço. Eu estou abrindo a minha agenda oficial do dia a dia, tá, pessoal? Então, no canto direito, o nosso webinário. Logo depois, eu começo o processo da gravação aqui no sentido de enviar para a Neotrid subir para o canal do YouTube. E essa tarefa aqui é para mim lidar com minhas caixas de entrada. Então, eu, particularmente, gosto de lidar dessa forma, de que ter uma tarefa estruturada, onde eu aplico um processo para me ajudar o quê? A ter mais controle, organização. Então, isso aqui me ajuda de verdade. Logo depois, uma tarefa de leitura e gestão de comentários da Universidade Neotrid, ou seja, uma lista de atividades. Olha essa daqui, por exemplo. Uma tarefa de acompanhamento. A Amazon me entregou esse livro que eu comprei, estava previsto para ontem, não entregou. Então, hoje, para mim, se torna uma urgência no sentido de que, qual que é a providência que eu vou tomar? Porque se as tarefas atrasadas, elas não mudarem o status delas, a gente pode estar se enrolando em relação à produtividade por isso. Por quê? Planejamos de fazer uma tarefa ontem, às vezes essa tarefa depende de um terceiro, e aí a gente não consegue fazer porque o terceiro não dá retorno, e isso vai se avolumando no nosso dia. Essa outra atividade aqui, ó. Esse ano eu queria trazer muita diversão para o meu dia a dia, então comprei ali um videogame que está para chegar para mim. Brincar com a esposa, brincar com a família, enfim. Dá para chegar. Pode chegar a qualquer momento, mas se não chegar amanhã, fica atrasado. E aí eu tomo algum tipo de providência. Então aqui me dá uma condição de avaliar pela tríade do tempo como que eu estou me sentindo. Aqui eu sinto como algo que eu não gostaria de fazer, circunstancial. Essas atividades aqui fazem sentido para mim, eu quero fazer. Essa daqui está gerando um pouco de estresse. É um problema. Então a gente consegue visualizar aqui claramente, aplicando a tríade do tempo, essas questões. Agora, olha, se você centraliza suas tarefas, sem dúvida, facilita definir o que fazer primeiro, segundo, terceiro. A tecnologia pode ajudar muito nesse sentido. Imagina eu tentar fazer o que eu vou fazer aqui já para vocês no papel e usando a tecnologia para centralizar tudo isso que vocês viram e podendo de maneira muito rápida decidir o que eu vou priorizar agora. Porque às vezes você começa a fazer, é interrompido, precisa priorizar essa interrupção e depois voltar a fazer o que você estava fazendo. E o cérebro precisa confiar, pessoal, na ferramenta que você escolher.
Se a ferramenta, na hora que você sincroniza com o seu Google Agenda, com o seu Outlook, não é confiável aquilo que está sendo integrado, essa sincronização, é preciso rever para que isso funcione. Porque senão você agenda um compromisso no Neutrid, aí na hora que você vai ver não está na outra ferramenta que você gosta de usar também, e aí você fica o quê? Com esse problema, né? Precisa checar se realmente está funcionando ou não. Pessoal, quando a gente fala de ferramenta, é importante a gente pensar o seguinte: o seu estilo hoje, ele é um estilo mais sensorial? Ele é um estilo high-tech? Exemplo, o Christian é praticamente um high-tech mesmo, né? Ele afirma isso, ele gosta de ser totalmente high-tech, então tudo que ele puder fazer é com tecnologia. E o estilo misto. Você tem a tecnologia, você tem a parte também não tecnológica. E por que isso é relevante? Imagina aqueles 4 perfis. Um perfil mais comunicador, um perfil mais executor, um perfil mais analista e um perfil mais planejador. Dentro desses perfis, qual que é a predominância quando você busca o autoconhecimento e você identificou? Se vocês tiverem já feito esse teste, pessoal, puder deixar ali no chat, olha, a minha predominância em relação ao meu perfil, eu sou mais comunicador, executor, eu sou mais analista, planejador. Eu, no meu caso, toda vez que eu aplico esse teste, ele tende a dar uma predominância analista, planejador. Então, eu gosto de relatórios para poder realmente ver as atividades ali. Olha, eu tive 40% de urgência. Tá, mas em relação a isso, como que eu vou lidar numa tarefa que eu defini para me ajudar a reduzir isso? Quando você classifica o tempo, eu queria trazer mais alguns argumentos para você usar isso no dia a dia como forma de quê? Tomar decisão para focar no importante. É tirar o estresse, é tirar aquilo que faz você perder tempo, aquilo que não deveria ser feito, porque cada vez mais você tenha tempo para o importante. Quando eu comecei a usar isso na minha vida, eu comecei a perceber o seguinte: no ambiente profissional, me ajudou muito, mas ajuda também no ambiente pessoal. Já viu aquilo que você fica procrastinando de fazer? Seja uma atividade doméstica, você fala, nossa, eu quero ler um livro, mas eu preciso fazer isso. E o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu deveria fazer ou eu vou fazer aquilo que eu quero fazer? Então, tem aqueles conflitos, né? Urgente. Tudo que você fez de última hora, com pressa, com prazo apertado. Mas considere aqui aquelas atividades que você, às vezes, errou no planejamento. Aquelas atividades que surgiram de última hora e que você classifica como urgente, mas que deveria ser olhado um pouquinho mais com carinho. Será que é mesmo? Circunstancial. Quando a gente separa o circunstancial do importante, olha que interessante. O circunstancial você sempre tem prazo. Ele não pode te pressionar, porque senão é uma urgência. Se o circunstancial tem prazo, qual que é a diferença dele para o importante para você? Eu queria que você deixasse no chat também, para quem está participando com a gente, pudesse ver. No seu dia a dia, como que você separa uma tarefa que é importante da não importante ou desimportante? O circunstancial ele funciona justamente dessa forma. Mas como que você hoje usa no dia a dia o circunstancial? Você usa mesmo? Qual que é o percentual de circunstancial que você tem no seu Neutrid? Eu já tive momentos da minha vida que eu estava com 40% de circunstancial. Eu olhava porque eu estava fazendo durante o dia, dava 20, 30 tarefas, mas eu falava, poxa vida, o que está acontecendo? Eu estou fazendo muito, estou gastando muito tempo fazendo um monte de coisa. Mas por quê que eu me sinto assim? Ou seja, olha a palavra, né? Eu me sinto assim. Circunstancial nos faz sentir de que forma? Quando você olha para essas 3 classificações, isso é quase um termômetro emocional para a gente. Então, vou voltar para o Neutrid para a gente ir um pouquinho para a prática. Olha essas atividades que estão agendadas aqui, pessoal. Eu vou pegar a lista de tarefas. Lembrando que essas tarefas elas são as mesmas da agenda que está no canto direito, que vai aparecer para vocês. No canto direito, sempre tem que colocar um horário de início e término, que são os compromissos. Vou até deixar assim, ó. E aqui estão as tarefas. 0 minutos. Você tem todo o controle das suas tarefas, mas talvez a única coisa que você não conseguiu ainda usar é a duração para as atividades. Para você ter uma previsão aqui em cima, ó, de quantas horas realmente você tem no seu dia que já estão ocupadas. Para que isso, Marcelo? Para que você reserve tempo para aquilo que é imprevisto, não planejado, e que aí, muitas das vezes, o urgente, ele é não planejado ou é planejado? O urgente, ele é uma interrupção ou uma não interrupção? Então, tem situações do seu dia que, quando você começa a aprofundar um pouco mais, você começa a identificar o seguinte: olha, a minha gestão de tempo não está funcionando. O controle das tarefas está funcionando, as ferramentas estão funcionando, mas a gestão do tempo não está. E tem um outro elemento, que é a gestão da energia. O quanto que a sua energia está sendo suficiente quando você começa a fazer aquela atividade
pelo tempo que você estimou, você consegue se manter ali com uma energia até finalizar. Porque às vezes a tarefa é muito complexa, ela precisa ser dividida, fracionada. E o terceiro ponto é atenção. O quanto a sua atenção, você consegue manter ela naquilo que você está fazendo. Ao invés de começar o quê? Multitarefar, fazendo várias atividades. Então, aqui a gente consegue, ao definir a duração, ter um tempo real de quantas horas por dia, diferente só de quantidade de atividade. Porque a quantidade de atividade é insuficiente para falar que a gente está o quê? Sobrecarregado. Se o tempo é a medida que mostra para a gente o seguinte, eu preciso de 1 hora para fazer isso, e eu tenho 2 horas, você se sente bem. Eu preciso de 1 hora para fazer isso, mas você só tem 30 minutos, é complicado. Então, pessoal, aqui é uma forma da gente realmente ter uma orientação para o dia, como uma bússola. Surgiu algo novo, você consegue vir e capturar. Se você der Enter, já está capturado, está na sua lista. Você poderia até arrastar para continuar a fazer o que está fazendo. Surgiu uma nova atividade. Você consegue até definir aqui, ó, a duração dessa atividade, já classificar, vir associar papel, categoria, meta, projeto, enfim. Ó. E aí, se você precisa focar nessa que surgiu, você pode dar play ou não. Para quê? Treinar a sua mente, para que a sua mente, cada vez mais, tenha uma disciplina, no sentido de que você realizar mais aquilo que você realmente quer e menos aquilo que você não quer. Então, pessoal, ao classificar pela tríade do tempo, você pode definitivamente olhar o seguinte: quer dizer que na segunda-feira é o dia que eu tenho mais urgência na minha vida? Ou quer dizer que na segunda-feira é o dia que eu tenho mais circunstancial na minha vida, porque toda hora eu fico ali na rede social para ver alguma coisa, toda hora eu vou ali para ver um vídeo de política. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a avaliar isso, eu comecei a perceber o seguinte: nossa, eu tenho dedicado um tempo significativo para a política, e eu sei que isso tem um certo impacto, né, vista no meu dia a dia, social, enfim, algumas coisas assim, mas a questão é, será que isso está sendo produtivo? Será que esses momentos que eu estou fazendo isso não está refletindo aquilo que eu deveria fazer nas outras atividades que já estão agendadas? Como que eu percebi isso? Eu precisava focar de forma mais criativa para criar o conteúdo do webinário e me sentia já um pouco ou seja, o estado emocional impactando de alguma forma nas próximas atividades. E aí é só trocar, às vezes, o horário que você está fazendo a atividade, ou reduzir o tempo, ou não fazer, e a coisa muda. Então, esse gráfico da tríade pode ser uma ferramenta ideal para você olhar para isso e pensar o seguinte: qual que é a tríade ideal nesse momento para você? Para você hoje, 20% de urgência, será que é factível? Quando você olha a questão da urgência, Marcelo, eu estou com 50% de urgência na minha vida, 60%. Quando você tem esses dados, o jogo pode mudar muito rapidamente, porque você tem os dados reais da sua produtividade classificada pela tríade do tempo. Uma pessoa com uma tríade ideal de 70% importante, considerando 40 horas, vamos pensar, 40 horas de trabalho, ela tem 28 horas no importante, 8 horas de urgência e 4 horas de circunstancial. Agora, imagine o inverso, 28 horas de urgência. A pessoa se sente pilhada. É praticamente o seguinte, ela se sente sem controle. Mas como que ela vai recuperar esse controle? Por isso a ferramenta, pessoal, ela é muito útil no sentido de a gente, ao definir o que vai ser feito, olhar para o tempo antes de começar e falar, não, realmente é viável, só que 2 pontos a serem levados em consideração. Tempo livre. Você tem de verdade tempo livre? Ou seja, aquele tempo que não está vinculado a nenhuma demanda prevista para fazer. Não é aquele tempo livre para os imprevistos que você já sabe que vai acontecer. Por isso a categoria, que é o próximo que eu vou trazer para vocês aqui, ó, ela se torna útil para a gente se apoiar a pensar o seguinte: olha, 35% do meu dia ou da semana é de interrupção. Agora, do que se trata? Quando eu comecei a usar isso também no dia a dia, eu comecei a usar categorias produtivas, eu coloquei esse nome, no sentido de que, olha, essa categoria vai me ajudar o seguinte: tudo isso que eu estou fazendo não é interrupção. Mas toda vez que eu tiver uma interrupção, eu vou vincular essa categoria para que eu agora, quando eu for analisar, olha, 35% de interrupção, tá. Mas deixa eu ver aqui por projeto. Deixa eu ver aqui por tríade do tempo. Porque algumas interrupções, muitas das vezes, elas são muito boas. A interrupção não quer dizer que ela é ruim. Viver sem espontaneidade seria talvez o pior dos mundos, não é verdade? Então, imprevisto. Tem imprevisto que é ruim, mas tem imprevisto que é bom. Se você parar para avaliar, você vai ver que isso é uma verdade.
Naquele momento pode ter sido ruim, mas com o passar do tempo, pode ser que aquilo ali que foi ruim um dia, na verdade, foi até bom. E não planejado. Imagina no seu dia, 50% são demandas não planejadas. Mas talvez é isso que precisa acontecer. A gente ter essa certeza, essa garantia, é que ajuda a gente a identificar o seguinte: isso não é um problema. E 50% do dia não planejado não quer dizer que é um problema. Pessoal, até aqui, estão comigo? Tudo bem com vocês aí? Eu vou olhar as mensagens de vocês no chat, mas eu queria trazer principais fatores que tornam a gestão do tempo um desafio. Está no livro Muito Ocupado, Pouco Produtivo. Imagina você querendo ter mais foco e não consegue. Aonde que está o real problema? A causa de você não conseguir ter foco. Segundo, procrastinação, ficar adiando, né? Ficar empurrando literalmente a atividade para fazer em outro momento, outro dia. Será que isso é um problema para você hoje? Eu me pego, às vezes, procrastinando o meu estudo de programação. Eu vou voltar aqui na minha agenda e deixei aqui como uma tarefa. Ó. Tem dia que eu estudo de manhã, tem dia que eu estudo no final do dia, porque depende muito da agenda, daquilo que precisa ser feito no dia, que às vezes pode, alguma atividade importante, enfim, né, ser adiada sem problema nenhum, porque tem tempo. É uma atividade importante, é sim uma prioridade em relação a uma carreira, mas é uma atividade que às vezes pode ser aí adiada, dependendo da situação. Mas olha esse tipo de atividade aqui. Eu poderia arrastar aqui para fazer no início do dia, em qualquer momento. A questão maior é, essa atividade, ela não é única. Ela está ligada a uma certificação, está ligada a uma meta dessa certificação, que está ligada a um papel que muitas das vezes no dia a dia eu não vivencio ele. Isso pode estar acontecendo com você nesse momento, de você ter vários cursos em andamento, vários projetos em andamento, vários objetivos em andamento, de uma nova função na sua vida, uma nova carreira, uma transição de carreira, uma mudança. E aí isso pode estar se tornando o quê? Fatores que impactam a produtividade, porque você quer fazer isso, mas você está sobrecarregada ou sobrecarregado. E aí, incapacidade de aplicar energia e tempo nas atividades que realmente nos tragam resultado. Olha que interessante, pessoal. Será que existe uma maneira de trabalhar melhor? O webinário que eu vou fazer para vocês no mês que vem, eu vou falar sobre métodos de administração do tempo. Eu tenho mais de 100 livros sobre esse assunto, né? E aí eu fui extraindo desses livros, fui pegando esses métodos que eu fui conhecendo, para trazer aqui para vocês esses conteúdos, que pudesse, de alguma forma, você falar, olha, é isso aqui que eu acho que tem mais a ver com aquilo que eu estou precisando, e deixa eu ir atrás, aprofundar um pouco mais. Exemplo, será que é a ferramenta que hoje é o maior desafio, dominar ela melhor? Será que é o método? Será que é algumas estratégias? Será que é a forma como você definiu aquilo que, para você, faz sentido nesse momento da sua vida? Ou seja, você está fazendo uma transição que seja de carreira, e o seu dia a dia, ele está tão sobrecarregado de atividade, que quando você olha, você está vivendo literalmente aqui, ó, na zona de sobrevivência. Você está impaciente, está irritada, está frustrada, está nervoso, está ansiosa, está preocupado. Ou seja, o seu estado emocional, ele pode ter o quê? Um impacto muito grande na sua performance, na sua produtividade. Quanto mais para o lado esquerdo, ou seja, quanto mais você está se sentindo conforme está aqui no quadrante do lado esquerdo, e aí é até sugerido a gente ter cuidado em relação a isso, mais a gente tende ao quê? A ter uma performance pior. Não quer dizer que isso necessariamente é uma verdade, tá, pessoal? Você pode estar com uma situação de, né, irritação e, na verdade, fazer uma atividade de forma muito mais rápida e ter o resultado que precisava de maneira otimizada. Mas a questão é que a zona de performance, por exemplo, agora olhando para o quadrante do lado direito, você está calmo, otimista, desafiado, confiante, engajado, a gente tende a performar melhor. A gente já tende a performar se sentindo bem. Olha aqui, despreocupado, tranquilo ou tranquila, relaxado, aliviado. Como alcançar esse estado mental? Tem vezes que a gente vai alcançar isso de maneira natural, sem pensar muito sobre isso. Mas será que é possível, entre uma atividade e outra, a gente pensar sobre isso? Na hora que a gente vai executar a atividade, a gente se preparar melhor para executar com esse estado emocional que permite a gente performar de maneira melhor? Agora, olha esse quadrante do lado esquerdo aqui, a parte inferior. Você se sente exausto ou exausta, vazio ou vazia, né? Deprimido, triste, desesperado. Reparem o quanto isso daqui pode ser um dos fatores que está trazendo aí um impacto negativo na sua produtividade. Esse livro, Não Trabalhe Muito, Trabalhe Certo, é um livro com essa intenção do quê? Da gente cuidar do corpo físico, mental, espiritual e emocional. Esse quadrante aqui é exclusivamente do emocional, mas tem o físico,
o espiritual e o mental também. Eu vou agora trazer mais algumas dicas aplicadas direto ao Neotrid, mas deixa eu ver aqui o que vocês foram mandando em relação às perguntas que foram feitas. Então, Willer, 10 caixas de entrada. A Emanuele falou que não conseguia anotar os nomes de todos os livros, poderia ao final mostrar os slides mais uma vez? Por favor, claro, vou mostrar sim. Edmilson falou que tem projeto ABC. Olha que interessante, né? A minha mente já reagiria assim, Edmilson, ABC, quanto tempo ideal para cada um desses projetos e o que está acontecendo? Ele colocou, né? Tenho feito tarefas alternadas de cada um. Perfeito. Excelente. 3 projetos prioritários, todos em andamento. Com certeza, um é mais importante que o outro, mas tem tarefas, ok. Até porque a multitarefa é diferente da simultaneidade, né? Você coloca algo no fogo para fazer e precisa demorar 30 minutos, ou no forno. Você pode fazer outra coisa sem problema nenhum. Agora, eu estou preenchendo uma planilha, aí eu respondo o e-mail, aí eu vou lá no celular, essa multitarefa é um grande problema. Porém, não tem a percepção de evolução. Talvez um gráfico para você, em relação a isso, pode ajudar. Só que a ferramenta, não sei, né, Edmilson? Se você puder até falar qual ferramenta que você usa para a questão do projeto, se for o próprio Neotrid, eu consigo te mostrar o gráfico para mostrar essa evolução. É mais produtivo trabalhar apenas no A? Olha, eu confesso para você que tende a ser mais produtivo quando a gente foca uma coisa por vez, um projeto por vez. Mas, diante da necessidade de lidar com os 3, porque todos os 3 precisam estar em andamento, talvez a maneira de trabalhar, o como, né, fazer para lidar com os 3, pode ser uma organização um pouco diferente. Exemplo, quando eu tinha projetos dessa forma lá na empresa, projeto A, B e C, uma academia de ginástica, o que eu fazia? Eu reservava blocos de tempo para cada projeto. Então, eu colocava trabalhar no projeto A, trabalhar no B e trabalhar no C. Reservava que seja 1 hora, 1 hora e meia. Mas durante aquele tempo, o que eu ia realmente fazer? Então, ao invés de colocar trabalhar no projeto A, eu destrinchava, né, quebrava várias atividades ali. Provavelmente você já tem isso, mas a questão, diante da sua pergunta, né, é mais produtivo trabalhar apenas no A, para depois iniciar o B, e assim por diante? Não. Nesse momento, pode ser que para você, da forma que você está fazendo, está excelente, mas, porém, você não consegue ter a percepção de evolução. E aí, os indicadores para você, talvez seja o que precisa aí para ajudar. Qualquer coisa você me manda aqui que a gente conversa um pouco mais. 10 caixas de entrada. Olha que interessante o Willer, né? Ô, Willer, se você estiver aí ainda, né, provavelmente está aqui com a gente, quais são essas caixas de entrada? Você pode deixar ali no chat? Porque é interessante, né? Muitas das vezes, a gente pode literalmente parar de usar uma caixa de entrada ou fazer com que as pessoas se comuniquem mais em determinadas caixas de entrada. Quantas vezes isso aconteceu comigo, né? Tanto na Neotrid, quanto na academia, em lugares assim que eu precisava. Exemplo, também a escola de informática, a Microlins, quando eu trabalhei como professor de informática. Por quê? As pessoas vão preferir aquilo que for mais fácil para elas, para mandar para você e despachar o que elas precisam. Só que a partir do momento que a gente dá uma resposta demorada naquela caixa de entrada, a pessoa tende a mudar o comportamento porque ela quer que você seja mais rápido, mais ágil para responder. E aí, se você prioriza a caixa de entrada que te dê um pouco mais de controle, é o seguinte, imagina um WhatsApp. A pessoa vai lá e manda para você lá num grupo, manda, né, um áudio ali, mas você acessa o WhatsApp no início do dia e depois só às 17 horas. Só que o seu e-mail você acessa pelo menos 4 vezes no dia e a pessoa tem ciência desses momentos. Será que ela vai preferir mesmo que você responda lá no final do dia, se ela precisa daquela demanda? A Rogéria falou 6 caixas de entrada. Se puder deixar também, Rogério, quais caixas de entrada são? O William falou comunicador, planejador. Olha que interessante, né? Lá na academia, a predominância da equipe era comunicador e executor. 70%, 80% das pessoas que estavam ali, no trabalho de recepção, professores, era comunicador, executor. O meu perfil analista, planejador, é como se eu fosse um peixinho fora d'água dentro da própria empresa. Porém, até certo ponto, é unir forças, não é? Então, o meu papel se tornava até vital no sentido de que o que eu poderia contribuir para que pudesse todo mundo performar melhor. Então, o que cada um tem de ponto forte, o que cada um tem de ponto fraco, e o que aquele tem de ponto forte pode ajudar nesse sentido. O Rogério falou analítica, então, interessantíssimo, porque, enfim, né, o analítico tem um perfil aí que muitas das vezes precisa, né, dessa questão de, olha, será que você consegue comprovar esse fato? Você precisa, sabe, esses dados aí, deixa eu ver se isso é real mesmo, deixa eu ver o que está acontecendo. A Patrícia falou o seguinte, ó, o indicador importante é a quantidade de horas restantes. Olha que fantástico, pessoal. Muitas das vezes, fazer isso, né? Quantas horas restantes eu ainda tenho para terminar aquilo que eu preciso fazer, né? Olha aqui, ó. 2 horas e 43 para mim terminar as minhas tarefas.
Só que eu preciso de 6 horas e 28 até o final do dia para completar tudo que está agendado. Se vocês pegarem aqui no canto, no centro da tela, tem uma tarefa aqui que eu coloquei, ó, que eu quero assistir esse debate, mas provavelmente eu não vou assistir ele ao vivo. Então, eu vou assistir ele amanhã. E aí eu vou colocar na velocidade 2x, porque ao invés de gastar que seja 2 horas para assistir, se for 2 horas, vai ser 1 hora só. Tem várias coisas que a gente pode fazer isso. Esse 2x eu uso para várias situações da minha vida, mas nem tudo, às vezes, enfim, essa velocidade é hora que a gente tem que ponderar se isso é o melhor caminho. Para algumas coisas, parece que não, tá, pessoal? Então, assim, vale uma reflexão. Até que ponto a velocidade é o que a gente deve priorizar. Então, aqui em cima, ó, horas restantes de compromisso, ó, compromisso e tarefa. Aqui é só tarefa, tá, pessoal? Olha lá, 2 horas e 43 de tarefa, mas eram 4h35 total, planejar. E 3 horas e 45 restante de compromisso. Então, somando o restante aqui, mais esse restante aqui, tá aqui o total. Vou até compartilhar aqui, eu tinha deixado separado esse slide, falei, talvez eu não vou falar dele não, mas vou trazer ele aqui para cima de novo. Quero falar assim, de maneira breve, mas para poder ajudar aí vocês a pensarem sobre isso. Todos nós aplicamos, muitas das vezes, esses 4 modelos de execução. Vou ler as outras respostas de vocês, tá, pessoal? Mas, olha, o primeiro modelo é o real time. Qual que é o percentual de real time no seu dia, na sua semana? Por que eu pergunto isso? O real time é você respondendo no tempo real a demanda que chegou, seja no e-mail, no WhatsApp, alguém te perguntou algo. Quanto mais você tem tempo para responder de forma assíncrona, ou seja, você pode fazer depois, isso tende a facilitar se você tiver várias coisas para fazer, definir o que fazer primeiro e depois. Agora, se você tem que, telefone tocou, atender e responder, chegou um e-mail, você tem que responder imediatamente, isso é real time. Projetos. Quantos de vocês aqui trabalham focado no modelo de execução por projeto? O cliente pede algo e o que o cliente pede é um projeto. E aí você precisa fazer toda a estrutura de projeto para lidar com isso. Por que é importante? Às vezes, 25% do seu dia, ou da sua semana, ou 40%, é totalmente no modelo de execução projeto. Então, você poderia investir tempo para aprimorar como lidar com a execução quando se trata de projeto. Definir melhor o escopo do projeto, ter um planejamento um pouco melhor, vamos dizer assim. Na hora de executar aquilo que está no projeto, será que existe uma forma de execução melhor do que aquela que está sendo usada? Não tem como aprimorar. Baseado em processo. A gente deveria ter processo para tudo, né? Imagina no real time, você tem um processo para lidar. Projeto é a mesma coisa. Mas, olha, na ferramenta Neutrid, quando a gente cria um processo, ele starta um modelo de execução porque ele parte do princípio seguinte: já vamos agendar todo esse fluxo de trabalho, esse workflow, porque quando você iniciar, já está planejado os próximos passos, o que fazer, quando fazer, quem vai fazer, e a comunicação também, quando terminar, quem que deve ser avisado. Então, processo, do início ao fim, as atividades já definidas, algo repetitivo, recorrente, não tem anomalia aqui, é algo estruturado, é algo definido do início ao fim. E o modelo que? Criativo. Existe um livro chamado, Criativo e Produtivo. Estou até lendo ele nesse momento, com a intenção de melhorar o meu processo de criatividade. Eu deixei aqui um mapa mental, depois eu vou pedir o pessoal para ver se deixa esses links aqui, para vocês. De alguns artigos, quando a gente começa a pesquisar, deixa eu arrastar aqui, a gente começa a identificar, por exemplo, situações de fatores que interferem na produtividade, seja da equipe ou a nossa produtividade, e que a gente pode, sim, melhorar. Olha como que eu faço para conseguir ler artigos, materiais que estão na internet de maneira mais planejada. Quando eu vejo um artigo desse, eu compartilho ele para dentro do Neutrid como uma tarefa. Como que eu faço isso? Eu encaminho para o task@neutrid.com. Ele gera uma tarefa. E aí eu transformo essa tarefa em quê? Em tarefa sem data. Ela já apareceu como tarefa com o link e deixo sem data. Quando eu vou para planejar minha semana, eu arrasto essas tarefas daqueles artigos que eu quero ler. Tem artigos que eu vou ler imediatamente. Eu estou ali, estou com tempo livre, quero ler. Tem artigos que eu quero ler em momentos durante a semana. E depois eu transformo isso aqui em base de conhecimento. Como assim, Marcelo? Deixa eu ver se aqui vai dar certo. Deu lá. Copiei tudo. Vou aqui dentro do Neutrid, ó.
onde nós temos aqui o que é chamado de anotações, esse terceiro ícone, salvo o artigo aqui dentro, ó, copio o título dele, o link já está aqui, né, na verdade, deixa eu pegar só o título aqui, copio, colo ele aqui em cima e salvo. Agora eu quero usar esse conhecimento, eu quero compartilhar, eu quero reutilizar ele. Eu venho aqui ó, em método TRID, bloco de notas. 5 fatores. E aqui dentro vai estar o link que me leva direto para onde ele está lá na internet. Claro que aqui, ó, eu poderia fazer o quê? Nem salvar ele. Mas vai que na hora que eu quisesse consultar ele não estivesse na internet mais disponível. Aqui vai estar comigo todo o artigo. Isso poderia ser feito no OneNote e no Evernote também, tá, pessoal? Lembrando que o Neotrid, essa parte de anotação, vai sair aí em breve, muito em breve, uma melhoria para ter esses cadernos, essas sessões. E aqui no canto direito, está previsto, muito breve também, de sair uma atualização, de ter aqui um bloco de notas. Aqui em cima do compromisso, ó, vai ter um espaço aqui para você capturar essas anotações. Porque às vezes você precisa só capturar, porque não é uma tarefa nem um compromisso ainda. E aí já vai salvar automaticamente na sua base de conhecimento. Gestão do conhecimento é algo também muito importante. Então, pessoal, esses modelos de execução, criativo, processo, projeto real-time, no seu dia, qual que é o percentual, ou qual que é a proporção de horas, ou quantidade de atividade ligado a cada um desses modelos de execução? Por que eu pergunto isso? Porque a ferramenta ideal deveria ser aquela ferramenta que te ajuda de verdade ao quê? Centralizar suas tarefas, você poder perceber a questão do tempo, já que ele passa numa velocidade para a gente em termos de relógio constante, mas às vezes o seu estado emocional faz com que o tempo para você corra numa velocidade mais rápida. Repare se isso não é uma verdade. Dependendo da forma como você está se sentindo, parece que o tempo demora mais ou passa mais rápido. Então, essa questão de lidar com o nosso estado emocional, nosso estado mental, pode impactar de forma positiva ou negativa na nossa produtividade. Eu vou ver ali o que vocês mandaram de perguntas, para a gente interagir um pouco aqui, e aí eu vou trazendo mais algumas dicas em relação até à ferramenta, a forma que eu uso e que eu pudesse compartilhar com vocês. O Willer falou o seguinte, ó, mas ordenar o tempo de visita a cada uma e a quantidade de vezes ao dia, isso ajuda muito. Organizando, perfeito, Willer. O Wagner falou, ó, como você faz para guardar uma anotação de que vai fazer algum dia talvez? Wagner, se você colocar uma categoria, isso já te ajuda a agrupar as atividades algum dia talvez. Então, por exemplo, ó, categoria, visualizar tudo. Aí você clica aqui no botão direito, novo. Então, algum dia, barra. Vou salvar aqui dessa forma mesmo. Legal. Quando você criar uma atividade, você vincula ela a essa categoria. Só que aí você coloca sem data. Então, sem data. Salvar. Então, você preparou. Eu ia trazer um slide sobre isso, né? Essa preparação diária. Porque talvez o planejamento ele é o suficiente também. Mas essa preparação, essa fase antes do planejamento, às vezes ela tem um impacto muito grande, né, pessoal? Mas como a gente tem um tempo aí um pouco reduzido para fazer uma apresentação com um volume de conteúdo tão grande, a gente precisa priorizar. Mas essa preparação ela é fundamental. A organização é crucial, mas a preparação também, durante o dia, ela tem um impacto. Eu vou vir aqui, ó, algum dia talvez. Marquei esse filtro aqui, tudo que é algum dia talvez. Aí eu arrasto para o dia que eu vou executar. Legal. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram mais. A aula veio em um bom momento. Acabo de ser demitida e estava perdida quanto aos cursos que preciso fazer para tentar uma recolocação. Olha, Leila, esse autor aqui, ó, livro Start. A metodologia desse livro aqui, da forma como a pessoa começa aprendendo, para depois ter a colheita, né? Ou seja, ela vai se especializando para depois ela conseguir colher aquilo que ela dedicou tanto tempo a se tornar especialista naquele assunto.
Esse mesmo autor tem um livro, acho que é Recomece, e vai tratar justamente dessa questão de carreira, no sentido da pessoa pensar sobre algumas estruturas que funcionam para ela poder ir evoluir nesse sentido. Então, se tiver algum valor para você, o autor é o John Acuff, né? E depois dá uma olhadinha. Esse livro aqui é fantástico, sem dúvida. Vamos ver aqui. O William falou mais complicado, falo demais, planejo demais e agindo pouco, aprendendo também. O bom é isso, né, William? O autoconhecimento é fantástico, porque às vezes a gente acha que isso é ruim, né? Mas, na verdade, isso é bom. Enfim. A Rogério falou 3 caixas de entrada, ó, administrativo, financeiro e franqueado. E 2 WhatsApp, papelaria com as demandas a liberar. Então, Rogéria, essas 3 caixas de entrada de e-mail, né? Administrativo, financeiro e franqueado. Se fosse para fazer no Neutrid, alguma coisa nesse sentido, olha que interessante. Primeira forma que você teria de fazer, poderia fazer. Em equipe, você poderia separar essas 3 equipes. E aí, quando criar uma atividade, o sistema já separa. É administrativo, financeiro, essa primeira separação. A segunda forma que você poderia usar para fazer é justamente aqui, categoria. Criar uma categoria para cada uma dessas aí. Por quê? Quando surgir uma demanda, é do administrativo, categoria administrativo. É do financeiro, categoria financeiro. Em papéis, você poderia colocar justamente esses 3 papéis. Um papel de administrativo, um papel de financeiro e um papel de... Deixa eu confirmar lá, porque... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por que isso? Você vai ver o sistema gerando automaticamente quanto tempo você dedica para cada um dos papéis, e aí vai permitir você definir o tempo ideal. Não posso dizer que tem certeza sobre isso, mas existe algum papel que você gosta mais. Existe um papel que ele te motiva mais. E será que você está dedicando mais tempo a esse papel? Será que existe uma forma desse papel ser mais predominante no seu dia a dia? Eu falo isso porque tem questões em relação à carreira, papéis, que algumas áreas para a gente não nos motiva tanto, né? E aí, a gente tem essa obrigação de fazer, então não dá para fazer só aquilo que a gente quer. Mas vale a pena. Então, administrativo, financeiro, franqueado, poderia ser categoria, poderia ser a equipe, né? Mesmo que seja só você usando o sistema. E a questão do WhatsApp, você pode usar ali e-mail como uma categoria também, por exemplo, o WhatsApp como outra categoria, dependendo da forma que você estrutura o sistema, e vincular as atividades. Para que isso? Do administrativo, quanto que está sendo de urgente? Quanto que está sendo de circunstancial e importante? No financeiro, para você começar a gerar estatísticas. Ah, Marcelo, e como que eu vejo isso? Basta acessar aqui, ó, meu progresso. E esses relatórios aqui vai trazer para você a tríade do tempo, e aí você vai ter as categorias aqui. Então, vai trazer o geral. Aí você quer analisar determinado período. E aí você pode fazer isso. A mesma coisa aqui, ó. O que foi completado com atraso, o que está atrasado, o que foi cancelado. Todos esses status, pessoal, eles tendem a ser importantes, mas talvez não em todos os momentos. Quando eu sinto que eu estou me perdendo na minha produtividade, aí eu revejo situações que eu posso o quê? Melhorar. Como assim, Marcelo? Olha esse exemplo de categoria aqui, ó. Imagina a seguinte situação. A pessoa tem atividades que ela é totalmente estratégica. Tem atividades que ela é muito operacional. E tem atividades que ela se sente tática. E precisa fazer tudo. Quando crio uma atividade, em qual dessas categorias eu associo ela? Muitas das vezes, o nível estratégico, ele não tem tanta urgência. A princípio, é isso que tende a acontecer. No nível estratégico, a gente está lidando com uma questão bem diferente da forma como a gente está pensando realmente em vários aspectos, aonde a gente quer chegar, o que realmente é o importante sendo definido, a prioridade. Agora, o operacional tem esses aspectos também, mas está lidando, muitas vezes, com o dia a dia mesmo, a operação. Então, quando você estrutura as suas atividades e vincula as categorias, elas trazem claramente o seguinte: olha, você está gastando o seu tempo da seguinte forma. Olha aqui embaixo, ó. Categoria. Aí viria, nesse caso que a gente está falando agora há pouco, administrativo, financeiro, franqueado. Ou estratégico, tático, operacional. Eu lembro, quando eu usava na academia uma única equipe, eu usava os departamentos como categorias. Ou seja, administrativo, RH, financeiro, marketing, vendas. Depois eu comecei a criar equipes para cada setor da empresa, cada área. E aí o que eu fiz? Eu comecei a usar categoria para separar
se era uma atividade estratégica, tática operacional, dentro de uma equipe única, enquanto o CEO da empresa, enquanto o administrador da empresa, enquanto aquele que estava gerindo toda a empresa, querendo levar ela para a direção certa. Mas chegou um momento que eu queria saber o seguinte, olha, nessa área da empresa, quanto tempo que eu estou gastando com relatórios, documentos, com reuniões? Vamos citar um exemplo, né? A equipe está gastando tempo com prospecção, com negociação, com follow-up, com atendimento ao cliente. Então, as categorias vão agrupar atividades semelhantes relacionadas àquele mesmo assunto. Faz sentido, pessoal? A gente está caminhando para encerrar, mas deixa eu ver aqui, ó. O Willer falou que também está fazendo o MP40, fantástico. O Willer colocou, ó, criei a categoria tem que e jogo lá. Perfeito, tá vendo? E muitas das vezes tem o que, pensando até na PNL, circunstancial para tudo isso, né? Se eu tenho que fazer, circunstancial. Se eu quero fazer, importante. A Rogéria falou, não tinha pensado dessa forma. Olha que interessante, né, Rogéria? Eu ia abordar sobre isso, mas uma das coisas que a gente às vezes muda muito rapidamente, isso muda o nosso resultado, é os paradigmas, né? Muitas vezes a gente tem uma visão de uma forma das coisas, a gente muda aquela visão e tudo muda junto, né? Então, o famoso mindset, né, o modelo mental, tudo isso tem impacto aí muito grande na nossa produtividade. Por isso que eu vou trazer no próximo webinário, pessoal, modelos ou métodos, né, de administração do tempo. Porque são tantos métodos, tem uns métodos bem legais, mas é aquilo, né? Ferramenta, mais método, mais a estratégia de vida que você definiu para você. Então, tem muitos livros que eu li com a questão mais de o importante é ter uma vida cristã, né? Uma vida mais com relacionamento com Deus. Então, todas essas questões também podem ser levadas em consideração. O William falou, olha, show, gratidão pelos conhecimentos disseminados, precisa atender outra agenda, abraço. Ô, William, que bom que você ficou até agora, tá vendo? Ficou no tempo certinho do nosso webinário, viu? Eu que agradeço, a gestão de tempo está funcionando perfeitamente aí, viu? Pessoal, esse último gráfico aqui, ó, é aquele gráfico da tríade do tempo. Ó. Importante, urgente, circunstancial, no período. Já que nem todos os dias são iguais, né? Isso é mesmo, nem todos os dias são iguais, nem todas as estações do ano a nossa produtividade é igual, não é verdade? Então, a gente saiu de uma estação do ano aí de inverno, estamos na primavera, muita coisa muda, não é verdade? Planejamento e execução. Esse gráfico aqui, ó, pode te ajudar o seguinte, olha, estou planejando demais e estou executando de menos. Ou estou executando demais e planejando de menos. Comportamentos que podem mudar aí o seu jogo também. Então, vou deixar uma frase para vocês aí. A nossa frase do dia, né? Se o trabalho não for controlado, ele fluirá para a pessoa competente, né? Para o indivíduo competente, até que ele se afunde. Enfim, né? Eu acredito muito que a gente pode mudar muito rapidamente para várias questões, até mesmo em questão da gestão do tempo. A gestão do tempo e a produtividade pode mudar muito rapidamente, dependendo da forma como a gente tem aí pensado sobre isso, né? Porque às vezes a gente pensa no tempo de uma forma, na produtividade, e essa maneira de pensar ela não está funcionando. E aí a gente fica batendo literalmente em ponta de faca, né? Às vezes a ferramenta pode fazer toda a diferença, mas talvez ela pode atrapalhar também. Por isso que precisamos pensar, né? Até que ponto é a ferramenta que está sendo aí o aspecto negativo na nossa produtividade. Eu aposto muito, sabe, que a ferramenta pode mudar muito o nosso jogo, porque ela vai disciplinando situações do seguinte. Essa é a última mensagem para a gente encerrar. Olha esses e-mails que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu deixei eles na caixa de entrada como forma de refletir sobre isso. Olha aqui, ó. Uma imersão exclusiva para empresários. Então, o Christian vai fazer uma imersão durante um dia inteiro, enviou e-mail, né? E aí, essa imersão, ela é uma tarefa? Ela é um compromisso? Ela é um projeto? Uma meta? É uma anotação? O que é isso? Isso é importante, urgente ou circunstancial? Você estava esperando receber esse tipo de mensagem? Olha essa segunda aqui, ó. Portal de sugestões da Neutrid. Então, está em andamento um portal onde vocês vão sugerir, vai ser votado para implementar melhorias no software. Eu estava esperando de receber isso? Eu sabia que isso está em andamento? Então, muitas das vezes a gente recebe uma mensagem e a gente dá tratativa, mas a gente não para pensar, para refletir sobre, olha, isso deveria estar acontecendo? Quando a gente começa a classificar importante, urgente e circunstancial, isso gera um indicador seguinte, olha, quer dizer então que eu estou tendo, agora pensando na categoria,
eu estou tendo 40% de e-mails que chegam, desses 40%, 35% são e-mails que está ligado ao que eu preciso fazer. E 5% são e-mails spam, tudo lixo. Agora, imagina o seguinte, 20% e-mails que você tem que dar algum tipo de retorno e 20% não. 50%. Ou seja, você não aceitaria o seu celular funcionando 50%. Você não aceitaria o seu computador funcionando 50%. Você vai aceitar o seu tempo sendo jogado no lixo 50%? Então, para pensar sobre isso, porque cada e-mail é uma atividade que pode se tornar o quê? Só arquivar muito rápido, apagar, criar uma tarefa, ter uma estrutura, né, um desenho, um fluxo para lidar com isso. Em vários webinários eu até trouxe esse fluxo, hoje eu falei, não vou repetir esse fluxo de novo, não. Isso deve ficar até cansativo quando a gente fica repetindo aí essas questões. E, por último, o home office, né? O quanto que ele pode também aumentar a nossa produtividade, e será que isso também é uma verdade, estatisticamente falando? Dos livros, pessoal, eu deixei, então, os fatores que impactam aí, de acordo com a tríade do tempo, de acordo com o mantra da produtividade, e também o muito ocupado, pouco produtivo. Foi me pedido para mostrar aí os slides, né, dos livros, logo do início ali, ó, são esses aqui, tá? Vou deixar para vocês aí novamente. O projeto da produtividade, muito ocupado, pouco produtivo, o mantra da produtividade, um mundo sem e-mail e a tríade do tempo. Só vou ficar por aqui mais uns 5 minutinhos para responder perguntas, dúvidas, que vocês tiverem, alguma dica, alguma sugestão que eu puder ainda ser útil. Ficam os contatos da Neotrid. Obrigado mais uma vez pelo tempo e a sua participação com a gente ao vivo, viu? E até uma próxima.